Lucas 7, no verso 31, a Bíblia diz assim: E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantávamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Ok, até aí, meus irmãos. Bem, eu sei que é um texto que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender, então eu vou explicar o contexto para você aqui. Jesus está tendo um diálogo com os fariseus. E você sabe, os fariseus não eram muito fãs de Jesus, né? Porque os fariseus, eles eram extremamente religiosos, e Jesus, ele vem destruir essa religiosidade, esse espírito de religiosidade, e introduzir o verdadeiro relacionamento com Deus. Você sabe, o propósito de Deus nunca foi que nós nos relacionássemos com Ele de uma forma religiosa. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? Você sabe, religioso é tudo aquilo que você faz no automático. Uma forma simples de eu te exemplificar isso, né? Você fala, fulano religiosamente está aqui todos os dias. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que todo dia, sem falta, a pessoa está fazendo aquilo. Então, todas as vezes que nós ligamos o nosso relacionamento com Deus no automático, nós estamos fazendo algo de forma religiosa. E Deus não criou o homem para se relacionar de forma religiosa com Ele. Deus criou o homem para que o homem fosse como um amigo de Deus. Sabe, eu sei que nós acabamos transformando as coisas no automático. Às vezes até aquilo que um dia foi relacionamento se torna religioso, né? Há um cuidado que nós temos que ter. Você, por exemplo, pode ter um hábito de orar todos os dias antes de dormir, e aquilo um dia foi um relacionamento com Deus, mas pode chegar um tempo na sua vida em que aquela oração se torna só algo do automático, as mesmas palavras todos os dias, você nem sabe mais o que você está fazendo. Você sabe, eu sou uma pessoa de hábitos, né, automáticos. Às vezes, para mim é tão automático trancar a porta da casa, que eu saio de casa e não lembro se eu tranquei, mas é porque eu fiz tão no automático. Quem já passou por isso? Só eu que... Tem coisa que a gente faz de forma tão automática que você nem percebe mais que você fez. Aí você fica na dúvida, será que eu fiz ou não? Será que eu tranquei aquela porta ou não? Será que eu apaguei a luz ou não? Sabe, e às vezes o nosso relacionamento com Deus se torna dessa forma. Você faz uma coisa tão automática, você nem lembra se você orou ou não. Ou se orou, tanto faz, porque é a mesma coisa que você fez todos os dias. Então os fariseus, eles haviam estabelecido uma religião, haviam estabelecido uma maneira de se relacionar com Deus que era no automático. E aí Jesus, ele vem quebrar esse padrão humano, vem quebrar essa receita de bolo e mostrar um relacionamento humano, um relacionamento verdadeiro, né? Estava, não sei com quem, discutindo essa semana a respeito das emoções no ambiente da igreja, no ambiente de relacionamento com Deus. E eu falo, olha, é interessante porque o nosso Deus não é um Deus estático, Ele não é uma estátua, mas a Bíblia fala que Jesus, Ele chorou, que o nosso Deus se entristece, o nosso Deus fica alegre, o nosso Deus fica com raiva, mas não peca, ireis, mas não pequeis. Mas o nosso Deus, Ele tem ciúmes de nós, porque Ele quer, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança com esses sentimentos, porque Ele queria se relacionar conosco. Né? Eu sei que às vezes em alguns lugares é proibido qualquer tipo de manifestação emocional, né? É claro que existe, nós temos que separar aquilo que é apenas almático, aquilo que é da nossa mente, mas com certeza Deus, Ele quer tocar também nas nossas emoções genuínas, né? Deus não se importa, muito pelo contrário, um relacionamento autêntico, Ele não esconde emoções. Mas a religiosidade nos torna isso, irmãos. Às vezes nós nos tornamos mecanizados, né? E aí a gente vai assistir um jogo, como semana passada foi a final do Super Bowl, e aí você assiste aquele jogo e vibra, e grita, e pula, e você expressa uma alegria, uma vibração, e aí quando a gente vem prestar um culto a Deus, você retrai todas essas emoções,
e fica, né, daquela posição religiosa, você não levanta um pé do chão para adorar a Deus. Mas por que isso, irmão? Será que esse momento efusivo do esporte ele é mais tocante do que a presença de Deus? Não, mas é a nossa religiosidade, que às vezes nos impede de nos expressar genuinamente para Deus. Né? Às vezes a gente está ali fora e rindo e conversando, e aí começa o culto, parece que todo mundo ficou sério, parece que a gente está entrando num ambiente fúnebre. Mas deixa eu dizer, Deus é um Deus de alegria, um Deus onde nós temos prazer, e um Deus de espontaneidade, amém, meus irmãos? Então Jesus, bem, Deus sabe por que eu falei isso, não tem nada a ver com a palavra hoje. Jesus, ele então está aqui diante dos fariseus, e a grande questão com os fariseus é que os fariseus não estavam gostando daquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus ele começa a falar, olha, primeiro Deus enviou João Batista. João Batista veio primeiro, veio abrir o caminho, veio anunciar o ministério de Jesus. E João Batista era um cara esquisitão, irmãos. Ele vestia uns sacos de roupa e comia só mel e gafanhoto. Quem já experimentou gafanhoto aqui? Eu já comi uma vez. Veio um missionário e trouxe. Parece trigo. Alguém já mascou trigo? Pô, os irmãos são de que planeta? Você nunca mascou um trigo? Gafanhoto tudo bem, mas... Então veja, João Batista comia mel e gafanhoto só. Aí os caras falam, esse cara é um endemoniado, mano. Esse cara é doido demais. Você está doido? Esse cara é maluco, é demoniado. Aí Deus mandou Jesus. Jesus era o oposto. João Batista era o cara esquisitão. Era chamado de a voz que clama no deserto. Então eu imagino que ele andava meio sozinho, tal, meio doidão assim, meio de longe, né? E aí Deus manda Jesus. Jesus é o oposto de João Batista. Jesus era da galera, ele andava com o pessoal, né? Andava com os publicanos, com os pecadores. Jesus gostava de comer um churrasco. Eu deduzo, né? Porque eles chamavam ele de comilão, né? Falavam, esse aí é beberrão, ele é comilão. Ou seja, Jesus gostava de tomar, né, um vinho, né? Aliás, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Olha como a gente é religioso, irmãos. Fosse nos dias de hoje, porque veja, naquele tempo, o que eles tomavam no casamento? Vinho. O que toma hoje no casamento? Ah, mas você não acredita que Jesus ia transformar água em cerveja, né? Você não acredita, né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Era o que eles bebiam. Bebiam vinho, Jesus transformou água em vinho. Se fosse hoje um casamento, acabasse a cerveja, provavelmente Jesus ia transformar água em cerveja. Ah, que isso, pastor. Mas foi isso que os fariseus estavam falando. Isso aí, meu Deus, esse cara aí é mundano. Olha aí, beberrão, comilão, fica comendo churrasco lá com os irmãos. Ó, pastor gordo, o que é isso, cara? Então Jesus está falando isso, quer dizer, ninguém agrada a vocês. E aí ele conta a história, né? Vou voltar então aqui no texto. Agora que você entendeu todo o contexto, nós vamos ler de novo Lucas 7:31. Então disse o Senhor Jesus, né, para aqueles fariseus: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? Ou seja, com quem que eu posso comparar vocês, seus fariseus? Né? E a quem vocês são semelhantes? Aí ele vai falar quem que eles se pareciam. Então veja, são semelhantes aos meninos que assentados nas praças, bem, isso é coisa bem do interior, né? Já viu? No interior não tem muita coisa, tem uma pracinha principal, na frente da pracinha a igreja, o Bradesco e uma Pernambucanas, não é isso? A cidade interior. Mas as crianças brincam nas praças. Então Jesus fala, quem que parece essa geração? Parece aqueles meninos que ficam nas praças, né? E aí, eu imagino a cena aqui, um grupo gritando para outro grupo lá, né? E clamando uns aos outros e dizendo, olha, nós tocamos flauta, mas vocês não quiseram dançar. Né? Que mais? Cantamos lamentações, isso é uma brincadeira bizarra, né? Cantamos lamentações e não chorastes, brincar de velório, né? Mas você sabe, criança brinca com tudo, irmão. Você pode trancar elas numa sala de aula, só carteira e giz, daqui a meia hora você volta lá, aquilo já virou tudo uma brincadeira. Eles brincavam até de velório. Mas veja, aqui fala então de dois grupos de crianças, né? Um grupo de crianças que queria brincar, olha, nós tocamos flauta. E um outro grupo de criança que era um grupo de crianças, vamos dizer assim, chatas, que não queria brincar de nada. E Jesus estava dizendo o seguinte, que essas crianças chatas eram os fariseus.
né? Então, Jesus estava, na verdade, irmãos, falando de dois tipos de pessoas. Dois tipos. Quantas pessoas? Quantos tipos de pessoas, irmãos? Dois tipos de pessoas. Pessoas que elas estão, vejam, os dois grupos de criança estavam na praça, os dois grupos de criança saíram de casa, foram brincar. Mas havia um grupo de crianças que parecia se divertir muito, irmãos. Elas tocavam flauta, elas brincavam até de velório. Mas havia um outro grupo de crianças que não queriam brincar de nada, sabe? Não tem coisa pior do que criança que não quer brincar, criança que quer ser muito adulta, né? Veja, mas Jesus está falando aqui a respeito do reino dos céus. Essa história está registrada na Bíblia para mim e para você. Então Jesus está dizendo que pode haver dois tipos de pessoas, dois tipos de maneira de você servir a Deus. E aqui Jesus fala que você pode fazer isso de forma alegre, você pode fazer isso se divertindo, ou você pode fazer isso simplesmente de forma automática, de forma religiosa, sem envolver prazer algum. Você sabe, tudo que você for fazer, você pode fazer das duas formas. Aliás, tem duas formas de você servir a Deus. E às vezes é difícil para a gente que olha de forma exterior poder discernir isso. Mas você sabe, pode ter um irmão aqui de uma forma efusiva, chorando e clamando a Deus no momento do louvor, e você fala, nossa, esse irmão está cheio do Espírito. E pode ter um outro fazendo exatamente a mesma coisa, mas por um outro motivo, porque ele está se sentindo acusado, porque ele está com medo de Deus enviar o juízo contra ele. Então veja, há duas formas de nós podermos servir a Deus. Jesus está falando aqui. Você pode fazer isso de uma forma alegre, de uma forma divertida, ou você pode fazer isso por obrigação. Mas a Bíblia fala que o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Os irmãos não sabem isso? Justiça, paz e alegria, sabe? Deus quer que você viva alegre. Deus quer que você faça as coisas por prazer. Foi para isso que Deus te chamou. Como eu falei aqui, o intento, a vontade de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Irmãos, não tem nada pior do que você se relacionar com quem não quer se relacionar com você. Fico imaginando aqueles irmãos que vivem ainda debaixo do legalismo, debaixo da lei, e eles fazem tudo porque é uma obrigação, né? Ah, não, pastor, vou fazer isso, né? Tá, tem que fazer. A pessoa, sua esposa, né? Vai lá, te prepara um almoço e te agrada e tal. Falou, oh, amor, muito obrigado. Pois é, né? Tem que fazer, né? Função do casamento. Acaba com todo encanto, irmãos. Não tem casamento que aguenta isso. Sabe, por que você acha que com Deus é diferente? Se você que é humano não aceita ser tratado dessa forma no seu relacionamento, por que você acha que Deus vai aceitar se relacionar com você dessa forma? Sabe, Deus não quer isso de você. Sabe, Deus quer que você descubra o reino dos céus, que é justiça, paz e alegria. Deixa eu dizer, se você ainda não encontrou a alegria nas coisas de Deus, você ainda não chegou no reino dos céus. Sabe, eu fiz algo aqui, logo que eu assumi essa igreja aqui, algo que eu tenho, acho que não faria de novo não. Mas eu lembro que as células eram quarta-feira. Quem é dessa época que se reunia nas quartas-feiras, as células, né? Não, bem antes, Valdeci. Você já chegou, já era sexta-feira. Você já chegou no tempo da graça aqui, Valdeci. Estou falando de 2016, quando eu assumi a igreja. E eu lembro assim que os irmãos iam para a cela, meio que olhando o relógio, acabava, já tinha embora, não tinha. E aí morria o papagaio do vizinho, o cara já não ia na célula. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? E eu fiquei sabendo, na época, tinha um futebol na quinta-feira, né? Ali no campinho, na Lineball. Quem é dessa época? Jefinho, você se entrega. Eu sei que você é. Era na quinta, né? Terça e quinta? Confessa, Jefinho. É porque ele sabe o que eu vou falar aqui. E eu vi os irmãos assim, ó, como eu falei. O irmão morreu o papagaio do vizinho, já não ia na cela. O irmão perdia um dedo lá no trabalho, mas ia jogar futebol.
Eu falei, tem alguma coisa errada? O cara ia todo esfolado, cansado, mas ele ia no futebol. Não estou falando de você, Jefinho. Só lembrei que você ia no futebol. Mas eu via que o pessoal ia esfolado, cansado, de qualquer jeito para futebol. Agora para a cela, não, cheguei a me atrasar, pastor, não deu para ir, então não fui. Eu falei, o que está acontecendo então, irmãos? Aí eu parei para pensar, falei, já entendi. Porque as pessoas têm prazer lá no futebol, mas não estão tendo prazer nas coisas da igreja. Aí o que eu fiz, irmão? Por isso que eu falei, eu não sei se eu faria de novo hoje. Eu falei, olha, está todo mundo dispensado, ninguém precisa ir mais na célula se não tiver vontade. Aí falo mais, não precisa mais vir no culto, não. Se não tiver vontade, ó, irmão, já está abençoado, pode ir embora. Não precisa dar dízimo também, não. Se você não sente paz, se você não está alegre, não precisa fazer mais nada a partir de hoje. Irmãos, é doido demais. É doido demais isso. Mas deixa eu dizer o que aconteceu, irmãos. No começo foi tenso mesmo, foi bem difícil. Ficaram poucas pessoas vindo no culto, ficaram poucas pessoas contribuindo, ficaram poucas pessoas indo na célula. Mas deixa eu dizer, quem ficou porque gostava. E aí a gente começou a criar um ambiente de prazer, um ambiente de coisa onde a gente realmente tinha de prazer de estar aqui. E a partir disso aí, as outras pessoas foram vendo que a nossa brincadeira era tão gostosa que elas começaram a vir pela motivação correta. Sabe, essa é a história do filho pródigo, irmãos. Né? Lembra, nós fizemos teatro ontem aqui, o filho, ele chega para o pai e fala assim, olha, eu quero ir embora de casa. Né? E aí ele vai, e aí ele passa um tempo no mundo e descobre que realmente na casa do pai era bom. Mas ele só tem essa percepção porque ele sai da casa do pai e percebe o quão era bom lá. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas por obrigação, mas não por prazer. Agora eu não estou falando para você deixar de fazer. Eu estou te contando uma chave espiritual hoje aqui. Eu estou dizendo que existe prazer nisso. Sabe, uma vez eu ouvi alguém falar assim, olha, se você não tem prazer no seu trabalho, ou você muda no seu trabalho, ou você aprende a ter prazer nele, porque você vai fazer ele todos os dias. Então é melhor que você faça algo que você fique satisfeito. Tudo bem, aqui é uma vez por semana, mas e a hora que você for para o céu, você vai fazer como? Você que não gosta de louvar, você que não gosta de orar, você que não gosta de se relacionar com Deus, vai ser todo dia, vai fazer o quê? Então é melhor, deixa eu contar para você descobrir algo que ainda não descobriu. Sabe, eu não estou acusando, não estou dizendo para você não fazer, não. Estou dizendo que existe algo prazeroso por trás disso. E é Jesus quem está falando aqui. O reino dos céus é justiça, paz, alegria. Deixa eu dizer, você pode ter prazer em todas as coisas na igreja. Você sabe, até ofertando, você pode ter prazer. Porque a Bíblia fala lá em 2 Coríntios que Deus ama quem dá com alegria. Então tem uma forma alegre de você contribuir. Eu sei que tem que dar isso aqui. Não, mas de alguma forma, se você ainda é desse time que faz as coisas com dificuldade, deixa eu te contar algo. De alguma forma, não sei como, mas a Bíblia fala que tem gente que dá com alegria. Está na Bíblia. Eu coloquei aqui o texto. Não coloquei aqui não. 2 Coríntios fala, de alguma forma, 2 Coríntios 9, de alguma forma tem gente que dá com alegria. Então até contribuir, você pode fazer isso com alegria. Sabe, sirva a Deus com alegria. Amém? Aqui, 2 Coríntios 9, 7, né? Deus ama quem dá com alegria. Sabe, mas então o que eu queria falar hoje aqui, eram 3 pontos, 3 formas de você poder servir a Deus alegre. Amém? Quantos pontos, irmãos? 3 pontos. O primeiro deles, sabei que Deus é bom. Você sabe por que a maioria das pessoas não gosta de ir para um culto, não gosta de fazer parte de uma igreja? Porque não conhecem a Deus. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas falam, não, eu estou vivendo minha vida aqui de pecado, mas eu estou aqui quietinho, Deus não está me vendo. Como se Deus não visse todo mundo, né? Mas ele fala, o dia que eu for lá para aquela igreja, aí Deus vai ficar no meu pé. Sabe, a maioria das pessoas pensa isso. As pessoas não descobriram que Deus é bom, né? E lá no Salmo 100, eu vou ler aqui para você, diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com
canto. Agora, como que isso pode, irmãos? Como? O verso 3 fala assim: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Então aqui já tem alguns motivos para você ser alegre. Primeiro motivo, porque Ele nos escolheu para sermos as suas ovelhas. Você já parou para pensar o privilégio que é você estar aqui hoje? Eu sei que você pensou assim: não, eu sou bom demais, mas eu vou lá dar uma forcinha para Jesus, domingo de manhã. Não, a Bíblia fala que Jesus te escolheu. Nós jamais íamos pela nossa escolha escolher a Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas de alguma forma, pela sua infinita graça, e porque eu e você não temos qualidade nenhuma aos olhos de Deus, Ele falou assim: não, eu vou chamar esse cara aqui, eu vou tirar ele desse lamaçal, eu vou lavar ele, eu vou dar vestes novas, eu vou botar sandálias, eu vou dar um anel para ele, eu vou chamar ele de meu filho. Irmão, se você entender o privilégio que é isso, irmão, você vai começar a ter prazer nas coisas de Deus. Porque Deus é bom, e quando Ele te escolhe para mostrar a sua bondade na sua vida. Só não desfruta quem não entendeu isso. Deus te chamou para mostrar o quanto Ele é bom. Aliás, a gente costuma pensar: não, Deus me abençoou porque eu sou bom. Não, Deus te abençoa porque Ele é bom. Não tem nada a ver com você. Deus quer mostrar a sua bondade. A Bíblia fala lá em Efésios que Deus quer provar a sua bondade para gerações vindouras, nos abençoando. Então veja, irmão, quando Deus te escolhe, Deus te escolhe para abençoar, a maneira como você vem numa reunião dessa não é com peso, mas com alegria, porque você fala: o que eu vou lá receber hoje? O que Deus tem para me abençoar? O que o meu Pai quer falar para mim? Porque eu tenho certeza que o que eu vou receber lá de manhã vai ser bênção. Eu vou crescer, eu vou abençoar, eu vou prosperar, porque eu estou próximo de Deus. Sabe, essa é uma atitude de alegria. Então, o primeiro motivo, saber que Deus é bom. Sabe, tudo que Deus faz é bom. Deixa eu dizer, até quando o negócio dá errado, fica bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Pensa na vida de José do Egito, irmãos. O negócio foi de mal a pior, o cara foi vendido como escravo pelos irmãos, foi acusado injustamente, virou preso do dia para a noite, se tornou o principal lá do Egito. Sabe, até o que vem de ruim na sua vida, Deus transforma em coisa boa. Por isso nós estamos alegres. Aliás, eu gosto... já vou entrar no segundo motivo aqui. Lembre daquilo que o Senhor fez por você. A Bíblia fala em Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Sabe, às vezes a gente fica atento apenas nos detalhes, apenas nas circunstâncias. Mas veja, quando a gente lembra de tudo aquilo que Deus fez, e quem é o nosso Deus, e aquilo que Ele está fazendo, irmãos, não tem como a gente não se alegrar. Sabe, porque o final de tudo é glória. Sabe, Deus tem um final de glória para nós. Deus quer que você tenha alegria, irmãos. Você sabe, isso é um pressuposto do Evangelho. Você sabe por que as igrejas não ganham mais pessoas hoje em dia, irmãos? Porque ele olha para o estereótipo do crente e não vê alegria. E não vê essas pessoas que se denominam cristãos, não vê eles prosperarem, não vê mudança nenhuma de vida. Qual que é a diferença da maioria dos crentes para as pessoas do mundo? É só uma atividade domingo de manhã. Deixa eu dormir domingo de manhã, se não vai mudar nada na minha vida, eu prefiro ficar em casa. Sabe, então o pressuposto do Evangelho é que você desfrute das coisas de Deus, você viva uma vida alegre, irmãos. Você sabe, quando você vive essa vida, as pessoas, você não precisa falar de Jesus para elas, né? Minha esposa está aqui, ela tem mais isso, eu sou mais discreto. Ela vê no restaurante alguém comendo algo muito bom, e ela fala: eu quero experimentar aquilo ali.
Você sabe, o evangelho é como isso. Alguém olha a gente comendo um prato delicioso, fala, eu quero comer também dessa comida. Você sabe, é dessa forma que nós pregamos para as pessoas. Sabe, muito mais do que aquilo que você fala, é aquilo que você vive. É aquilo que as pessoas enxergam em você. Sabe, nós temos que descobrir que há alegria envolvida nisso, porque a alegria ela é inerente ao próprio evangelho. Aliás, o evangelho é a boa notícia. Veja, se você é portador da boa notícia e não está alegre, não está feliz, ou você não entendeu a boa notícia, eu não sei o que aconteceu. Sabe, mas nós somos chamados para sermos o povo mais feliz dessa terra, irmãos. Sabe, Deus quer que você seja como essas crianças, que até de velório elas queriam brincar. Você já imaginou isso? Até no velório elas se alegravam, né? Eu sei que tem um vídeo que ficou famoso na internet, do pessoal que faz velório, deve ser lá na África, né? É uns negão de óculos escuros, carregando caixão e dançando. Eu quero o meu assim, mais ou menos desse jeito. Não sei se vai ser leve, né? E os caras fazem umas performances, engatinha com o caixão em cima. Você sabe, esse deve ser o velório de crente, meu irmão, porque, veja, tudo que nós fazemos, nós temos que ser alegres, porque nós estamos cheios de Deus. Você sabe, a gente fala já aquela pessoa entusiasmada, né? Se você for olhar a raiz dessa palavra, né, entusiasmo, né, vem do latim, que fala a pessoa está cheia de Deus. A pessoa que é cheia de Deus, ela é cheia de alegria. Você sabe, a Bíblia fala que Jesus foi ungido com um óleo de alegria, irmãos. É bem verdade que a Bíblia falou lá em João 11 que Jesus chorou. E nunca disse a Bíblia que Jesus sorriu, né? Mas você sabe, eu imagino que Jesus era um cara tão alegre que as crianças queriam correr para ir brincar. Você sabe, criança tem um faro bom para isso, né? Criança já corre logo para quem... Luiz, às vezes eu quero falar sério com o Luiz, mas as crianças não deixam, pulando em cima dele e tal, porque veja, Jesus, ele devia ser tão alegre que os discípulos tinham que segurar as crianças, porque elas queriam ficar junto com ele. Sabe, irmãos, a alegria é algo que contagia. Mas Jesus fala aqui, sabe, existem dois públicos. Você pode estar fazendo tudo isso sem alegria. Você pode estar fazendo, você pode estar indo no culto, você pode estar indo na cela, você pode estar fazendo as coisas, mas simplesmente de forma religiosa, ou pior ainda, você pode estar fazendo isso por medo. Não, o dia que eu não for no culto, Deus não vai me abençoar naquela semana. Deixa eu já falar que você está abençoado, irmão, porque não tem nada a ver com o que você faz, foi por aquilo que Cristo fez. Sabe, você não precisa fazer mais nada para ser abençoado. Mas deixa eu dizer, existe alegria envolvida nisso. Aliás, a verdadeira alegria. Jesus falou assim, eu vos dou a minha paz, não, né, a paz que o mundo não pode vos dar. Eu quero dizer também que há uma alegria que o mundo não pode te dar, que é só Jesus que te dá. Por isso que a Bíblia fala assim, alegrai-vos no Senhor. Você sabe, existe uma alegria que é do mundo, né? Quando a gente está triste, às vezes pegar uma caixa de chocolate faz bem demais, irmãos. Mas aquilo passa, depois você tem que ficar andando na esteira na academia, depois vem remorso. Ou tem gente que vai comprar roupa, tem gente que vai comprar carro, mas tudo passa, irmãos. Sabe? E aquilo você fica, na verdade, de uma forma paliativa, são momentos de felicidade. Mas a Bíblia fala que existe uma alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Sabe? Deus quer que você faça as coisas com alegria. Deus quer que nós sejamos um povo alegre, irmãos. Sabe, da mesma forma que a gente tem esses momentos de alegria, eu falei aqui, né, quando você assiste um jogo de futebol, quando você faz alguma coisa que te deixa muito alegre, deixa eu dizer, muito mais aqui quando nós celebramos a vida, quando nós celebramos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a salvação eterna, a salvação dos nossos filhos, as bênçãos do Senhor, sabe, nós temos muito mais motivos para sermos alegres, irmãos, e às vezes a nossa religiosidade, ainda a religião que nos prende, que a lei que ainda nos impede de realmente enxergar e desfrutar de todas essas coisas, mas Deus quer que você aprenda isso. Deus não quer, como eu falei aqui, né? Eu falei, está todo mundo dispensado, ninguém precisa vir por obrigação. Talvez essa não fosse a coisa melhor a ser feita, mas eu devia ter falado, olha, eu quero dizer que isso que você está fazendo,
você pode fazer por prazer também. Existe uma alegria envolvida em servir a Deus. Né? Ontem eu estava conversando com a minha esposa, indo para casa, e ela falou uma sensação que há muito tempo eu não sentia, que é um cansaço gostoso. A gente ir para casa, depois de dias trabalhando incansavelmente, noites acordando, né? Teve um dia, falei aqui, né, que roubaram carro essa semana, e as irmãs acordando de madrugada. Teve um dia que três irmãs acordaram 4 da manhã, Deus acordou elas para começar a interceder, sabe? Tudo isso gera um cansaço, mas é algo misturado com prazer, irmãos, sabe? Você, quando olha o fruto daquilo, quando você vê aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo te revigora, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Quem está alegre está sempre recarregado, está sempre cheio de energia. Aliás, eu vejo às vezes os irmãos falam: pastor, eu não fui no culto porque eu estava cansado. Falei: você devia ter vindo para recarregar as baterias, porque é aqui que nós sentimos alegre, é aqui que você sente a presença de Deus. Sabe, eu conheci um cara lá no Brasil e ele trabalhava muito. Está quase promovendo ele americano, porque aqui a gente trabalha, né? Ele trabalhava demais para o Brasil, então, e ele não tinha tempo para nada. Ele trabalhava num restaurante, mas dia e noite o cara trabalhava, e ele estava ficando esgotado, né? Era alguém que não tinha um carro, ele andava de ônibus, e ele falou que Deus deu uma estratégia para ele. Ele comprou uma bicicleta, e ele falou: olha, a maneira como a solução que Deus me deu, eu vou por uns caminhos, né? A gente morava em Joinville, é uma cidade muito bonita, muito florida, tem muita natureza, e ele fala que ele ia de bicicleta no meio da natureza, passando por uns lugares. Ele falava que Deus ia falando com ele na natureza, ia recarregando ele. Ele ia se enchendo de Deus por aquela paisagem, com aquele caminho de natureza, de tudo bonito. Você sabe, porque a presença de Deus, ela tem que te recarregar. Sabe, quando a gente desafia os irmãos para vir para uma vigília, o irmão já fica pensando, sabe, é para recarregar a tua bateria. Sabe, porque o mundo ele vai sugando as coisas, mas deixa eu dizer, quando você entende que aqui é o lugar onde Deus, ele te capacita, ele te enche da sua presença, sabe? Aí você realmente começa a desfrutar das coisas. A Bíblia conta, né, numa daquelas batalhas que o rei Davi foi lutar, diz que teve um homem lá que um cara só matou, quantos? 1000? Não lembro. Fala que a espada chegou de soldar, colar na mão dele, ficou a mesma coisa. Alguém me ajuda aí, irmãos, para não falar heresia aqui. Acho que o cara matou uns 1000. Falou: pensa, esses caras não cansavam, porque havia um poder sobrenatural sobre a vida deles. Havia o poder de Deus. Agora, no Velho Testamento, você sabe, o Espírito Santo, ele era uma visitação. Ele vinha sobre alguns homens em alguns momentos, para algumas situações especiais, como quando veio sobre Sansão, para que ele pudesse derrubar aqueles pilares daquele lugar onde ele estava. Mas hoje nós vivemos com o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o poder, é o dínamos de Deus, é o poder que gera energia dentro de nós, de alegria. E por último, irmãos, o terceiro motivo eu queria falar: a nossa alegria não é circunstancial. Sabe, não se baseie a sua alegria por aquilo que você está vivendo nesse momento, né? Conta-se uma história, irmãos, que o cara, ele tinha uma fazenda, assim, uma vila, né? E aí o filho dele, aliás, o filho dele foi picado por uma cobra, ficou acamado, e aí aquilo ali necrosou, e ele precisou de cuidados médicos, e foi para um hospital. E aí os vizinhos se reuniram para falar para ele: olha, mas seu filho, você tem muito azar, né? Olha aí, seu filho, aconteceu isso com ele. Mas aí fala que enquanto ele estava hospitalizado, veio uma guerra, e todos os jovens daquela vila precisaram ir lutar na guerra, e aquele cara, porque estava hospitalizado, ele não foi, né? Aí eles chegaram para o velho e falaram: olha, você tem muita sorte, né? Porque seu filho foi picado por uma cobra, né? Aí
Sim, eu adiantei a história, né? Aí parece que aquele braço necrosou e ele teve que ser hospitalizado. Aí aqueles anciões chegaram para o cara e falaram: olha, você tem muito azar, né? Porque a picadura de cobra, apesar de seu filho não ir para a guerra, necrosou o braço dele. Aí, lá no hospital, ele conheceu uma enfermeira, uma mulher, e acabou se casando com ela. Aí veio aquele povo: olha, seu filho tem muita sorte, né? Porque ele quebrou o braço, ele não foi para a guerra, mas aí necrosou, mas aí ele foi e conheceu a sua esposa. Então veja, quem é ancorado, quem vive baseado nas circunstâncias naturais, você já parou para pensar no dia quantas sortes e azar você tem? Eliasar, 800, cheguei perto, né? Eu falei 600 mil, deu na média 800. Aleluia, Eliasar. Samac, 800, quem dá mais? Não, brincadeira, brincadeira. Então, irmãos, quem vive baseado nas circunstâncias, ele está o dia inteiro, sorte, azar, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Quem já viu isso, né? Deus me quer, Deus não me quer, Deus me quer. Sabe, para de viver dessa forma. Ah, achou vaga de estacionamento no shopping. Oh, que sorte. Aí acontece, aí deu decline no cartão. Nossa, que azar. Veja, não baseie a sua alegria na circunstância. Nossa alegria é baseada em Deus, é baseada na sua posição espiritual. Você sabe, essa era a chave que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo foi um cara que passou por um monte de problema, um monte de desaventuranças, um monte de... sofreu um monte de coisa, e era um cara que estava o tempo inteiro animado. Ele fala lá em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele fala, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Aliás, eu costumo falar, quem é mais próximo de mim já ouviu 1 milhão de vezes. Fala, quem está vivo tem problema. Toda vez que a pessoa vem contar as coisas, eu falo, meu irmão, quem está vivo tem problema. Mas aleluia, você está vivo, né? Oh, glória! Sabe, e a vida, irmãos, é isso. Ou você aprende, ou você faz desse limão uma limonada maravilhosa, ou você vai viver amargurado. Então, Jesus aqui, ele faz um convite para nós. Ele fala, escolha viver alegre. Descubra o prazer nas coisas que você está fazendo. Se nós vamos tocar flauta aqui, vamos dançar, irmãos. Né? A Neide está pulando aqui e tal, vamos pular junto. Eu não consigo pular e tocar ao mesmo tempo ainda, por isso que eu não pulo ali. Mas se a música se é de pular, vamos pular. Se é valsa, vamos dançar valsa. Se é rock, vamos dançar rock. Ou se, como fala, se é velório, vamos chorar também. Porque essa é a vida que o Senhor fez para nós. Sabe, mas nós somos alegres em todo o tempo, porque nós temos Deus conosco. Vamos viver intensidade. A vida é muito curta para você ficar se lamentando e ficar vivendo de uma forma ruim. Deus quer que você viva alegre. E a Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. Então é para vir para o culto, irmão, vem alegre. Sabe, seja intenso, desfrute daquilo que você está fazendo. Sabe, você já veio até aqui, irmão, você já acordou cedo, você já tomou banho, não sei se tomou banho, mas já botou uma roupa ali. Eu tenho gente que toma banho à noite, não estou dizendo que não tomou banho. Você já chegou até aqui, você veio, então desfruta, vem receber tudo aquilo que Deus quer para fazer. Você sabe, às vezes a gente faz as coisas e fica na metade do caminho. E aí você nem recebe aquilo que você tinha que receber, nem desfruta, mas também não ficou bom, porque você acordou cedo, você veio até aqui. Sabe, se você vai na sua célula, desfruta daquele lugar. Há um lugar de prazer. Deus quer o melhor para nós. Sabe, Deus preparou o melhor para você aqui na igreja. Sabe, porque é do jeito dele. Às vezes a gente também quer, eu seria alegre se Deus fizesse isso na minha vida. Mentira, irmão. Mentira. Quantas vezes você já pensou assim, se eu tivesse tal coisa eu ia ser mais feliz. Aí você teve aquela coisa e você descobriu que não era. Sabe, nós temos um senso errado a respeito disso. Mas Deus sabe o que realmente nos torna alegres. Deus sabe realmente o que é importante para nós, irmãos. Sabe, e a alegria está nisso, está em fazer a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus? Não, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que você precisa fazer para ser alguém alegre. Então, quando nós obedecemos, nós desfrutamos da alegria de Deus. Amém, meus queridos?
Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Nós estamos encerrando.